Como os submarinos armazenam e preparam refeições suficientes para sustentar sua tripulação por meses sem nunca emergir? Submarinos, diferente de navios de superfície, não recebem entregas regulares de alimentos. Desde o momento em que deixam o porto, eles carregam tudo o que vão precisar para toda a missão. Produtos frescos, carne e itens essenciais do dia a dia, como leite e pão, precisam ser cuidadosamente embalados, racionados e armazenados de forma a maximizar tanto o espaço quanto a conservação. Todo o espaço disponível é aproveitado. A cozinha ou cambuza não é maior do que um pequeno closet, mas mesmo assim a tripulação precisa ser alimentada 3 vezes ao dia, todos os dias, sem falhar. Especialistas culinários da Marinha, especialmente treinados, conseguem o impossível. Preparam milhares de refeições em um ambiente de alta pressão, usando recursos limitados e mantendo o moral elevado mesmo nas condições mais isoladas. Mas por quanto tempo a comida fresca realmente pode durar debaixo d'água? O que ocorre quando os suprimentos ficam escassos? E como é realmente uma refeição depois de 90 dias no mar? Antes de um submarino nuclear deixar o porto, uma missão crucial acontece. Não é checagem de armas ou reunião de segurança, e sim carregamento de alimentos. Diferente dos navios, submarinos não conseguem reabastecer suprimentos no mar. Tudo o que a tripulação vai comer durante toda a missão, que às vezes dura 90 dias ou mais, precisa ser cuidadosamente planejado, embalado e armazenado antes da partida. O processo começa semanas antes. Oficiais de suprimentos da Marinha e especialistas em culinária calculam juntos a quantidade exata de comida para a viagem. Eles consideram não apenas a ingestão de calorias, mas também a nutrição, restrições alimentares e até refeições que ajudam a elevar o moral. Cada refeição deve ser registrada, do primeiro bife fresco ao último prato de sopa enlatada semanas depois. Após o pedido da comida, inicia-se o carregamento. Isso não é uma tarefa fácil. Submarinos têm escotilhas estreitas e cada caixa, saco e recipiente precisa ser passado à mão, um, por espaços apertados. Frutas, vegetais e laticínios frescos são carregados por último para manter a frescura por mais tempo. Produtos secos como arroz, macarrão e farinha são empilhados estrategicamente em compartimentos ocultos. Carnes, frutos do mar congelados ficam em freezers profundos e enlatados ocupam todas as prateleiras. Até os alojamentos da tripulação são usados como armazenamento temporário. Enquanto não há espaço suficiente, alguns marinheiros dormem ao lado de pilhas de feijão enlatado e caixas de frango congelado. Eficiência é tudo. Após o submarino mergulhar, não há retorno. Como os submarinos garantem o uso eficaz de cada centímetro com espaço tão limitado? Vamos dar uma olhada mais de perto nas maneiras engenhosas que eles usam para otimizar o armazenamento abaixo da superfície. Mas antes estamos em uma missão para alcançar 50.000 inscritos e trazer mais histórias da Marinha à tona. Quer se inscrever e embarcar nessa jornada? Clique no botão no canto inferior direito. Vamos continuar. Com meses de comida a bordo e nenhum espaço para desperdiçar, cada centímetro de um submarino é cuidadosamente projetado para máxima eficiência. Diferente dos navios de superfície com grandes depósitos e cozinhas amplas, os submarinos armazenam suprimentos em espaços muito apertados. Se houver espaço vazio sob o piso, atrás das paredes ou até mesmo dentro de compartimentos de equipamentos não utilizados, ele provavelmente está cheio de comida. Com o consumo dos alimentos durante a missão, o espaço de armazenamento é liberado, aumentando a área para a tripulação. Nas primeiras semanas, submarinistas dormem ao lado de caixas de frutas ou carne a vácuo. Com o tempo, essas áreas ficam mais confortáveis conforme a comida diminui. Como o espaço de refrigeração é extremamente limitado, os submarinos priorizam alimentos com longa vida útil. Macarrão, arroz e farinha são guardados em recipientes herméticos para evitar estragos. Os freezers estão cheios de carne, frutos do mar e vegetais congelados, empilhados para aproveitar cada espaço. Os produtos frescos são racionados com itens que estragam mais rápido, como folhas verdes, sendo consumidos primeiro, enquanto alimentos que duram mais, como maçãs, batatas e cebolas, são guardados para as semanas seguintes. A cozinha também é projetada para ser eficiente. A cozinha, do tamanho de um armário pequeno, possui compartimentos de armazenamento em todos os espaços.
Gavetas e armários são travados para evitar que itens se movam quando o submarino inclina ou mergulha. Cada ferramenta, cada ingrediente e cada equipamento tem um lugar designado, garantindo que os cozinheiros possam trabalhar rapidamente no espaço confinado. Armazenar comida é só parte do desafio. Na hora de cozinhar, a tripulação prepara refeições para mais de 100 marinheiros em uma cozinha menor que a despensa da maioria das casas. Como eles conseguem? Vamos ver a cozinha do submarino. Com armazenamento limitado e sem reabastecimento, submarinos usam técnicas avançadas para conservar alimentos e garantir suprimentos por meses submersos. Desde o vácuo até a liofilização, cada método é cuidadosamente escolhido para maximizar a vida útil dos alimentos, mantendo o valor nutricional. Os alimentos frescos são sempre os primeiros a serem consumidos. Folhas verdes, laticínios frescos e frutas macias como bananas e vermelhas são consumidos na primeira semana para não estragarem. Produtos mais resistentes, como maçãs, batatas e cenouras, podem durar várias semanas se forem armazenados corretamente. Os ovos, surpreendentemente, podem permanecer frescos por meses sem refrigeração se não forem lavados, pois sua camada natural impede a entrada de bactérias. Submarinos usam selagem a vácuo para armazenar alimentos por mais tempo, retirando o ar e atrasando a oxidação que causa o apodrecimento. Ingredientes liofilizados como sopas, vegetais e até ovos mexidos também são comuns. Esses alimentos mantêm seus nutrientes e sabor, mas ocupam significativamente menos espaço. Enlatados são essenciais para o armazenamento em submarinos. Carnes, vegetais e até mesmo pão podem ser enlatados, garantindo um fornecimento constante de nutrientes essenciais mesmo quando as opções frescas acabam. Os submarinos também transportam leite em pó, batatas desidratadas e outros ingredientes básicos que podem ser reconstituídos com água. Carnes e frutos do mar ficam em congeladores, empilhados para economizar espaço. Itens congelados são racionados estrategicamente, com porções reservadas para refeições especiais e aumentar o moral da tripulação. Até os produtos de panificação são cuidadosamente planejados. Farinha e fermento ficam em recipientes herméticos, permitindo à tripulação assar pão fresco após o fim dos pães pré-embalados. Com cada refeição cuidadosamente planejada e preservada, os cozinheiros do submarino agora enfrentam seu próximo desafio: preparar esses ingredientes em uma das menores cozinhas das Forças Armadas. No interior do submarino, passando por fileiras de alojamentos e painéis de controle, fica um dos cômodos mais importantes a bordo: a cozinha. Essa pequena cozinha, não maior do que um closet, é onde todas as refeições da tripulação são preparadas. Mesmo com pouco espaço, a cozinha deve operar como um restaurante eficiente, servindo 3 refeições diárias para mais de 100 marinheiros. Cada centímetro da cozinha é projetado para máxima funcionalidade. Não há chamas abertas. O fogo é um perigo sério em um submarino. Todo o cozimento é feito com fogões elétricos, fornos e vaporizadores. Geladeiras e freezers compactos guardam perecíveis, enquanto alimentos secos ficam em armários fechados para não se moverem quando o submarino inclina ou mergulha. O armazenamento não é o único desafio, o tempo também é. Como a tripulação trabalha em turnos, as refeições devem ser servidas 24 horas por dia. Ao contrário dos navios de superfície, submarinistas têm horários de refeição rigorosamente definidos, sem flexibilidade para comer quando quiserem. Tudo deve ser preparado rápido, eficientemente e em grandes quantidades. O próprio processo de cozinhar é um verdadeiro exercício de equilíbrio. Com poucos ingredientes frescos, os chefes precisam ser criativos, adaptando receitas à medida que os suprimentos diminuem. As refeições são planejadas com antecedência, mas substituições costumam ser necessárias. Mesmo com limitações, a equipe da cozinha se esforça para garantir variedade e nutrição em cada refeição. Mas como eles realmente preparam as refeições em um espaço tão confinado? Que técnicas permitem preparar refeições para toda a tripulação sem perder o ritmo? Sem chamas abertas permitidas, chefes usam fogões elétricos, fornos de convecção e vaporizadores para cozinhar. Chapas são usadas para tudo, desde panquecas até hambúrgueres, enquanto panelas de pressão ajudam a acelerar o preparo de ensopados e sopas. Cada equipamento precisa ser compacto, durável e capaz de cozinhar grandes quantidades de comida rapidamente. Um dos maiores desafios é a variedade das refeições.
Com o fim dos ingredientes frescos, os chefes adaptam os cardápios com alimentos congelados, enlatados e desidratados, evitando refeições repetitivas ou entediantes. Molhos, temperos e um pouco de criatividade na técnica de preparo ajudam a transformar ingredientes básicos em pratos saborosos. Um lote de frango congelado pode virar frango grelhado em um dia, stir fry no outro e depois ser desfiado para tacos durante a semana. O tempo é outro fator crítico. A equipe trabalha em turnos, então as refeições devem estar prontas o tempo todo. Não há espaço para atrasos, tudo deve ser servido pontualmente, sempre. O trabalho em equipe é essencial. Cada chefe cuida de partes da refeição para garantir um serviço eficiente. Comandar a cozinha de um submarino exige mais que habilidades culinárias, requer treinamento especializado e adaptação sob pressão. Se você fosse um chefe de submarino, qual seria a única refeição que garantiria ter a bordo durante meses debaixo d'água? Conte pra gente nos comentários. Como esses chefes são preparados para os desafios únicos da vida em um submarino? Cozinhar em um submarino nuclear não é só preparar refeições. É sobre manter a tripulação energizada, saudável e de bom humor durante missões longas e isoladas. Por isso, chefes de submarino, chamados especialistas culinários, recebem extenso treinamento antes de entrarem na cozinha. Ao contrário dos cozinheiros comuns da Marinha, eles precisam dominar não apenas as habilidades culinárias, mas também a gestão do tempo, capacidade de improviso e a capacidade de trabalhar sob extrema pressão em espaços confinados. O treinamento deles começa na Escola Culinária da Marinha dos Estados Unidos, onde aprendem sobre preparação de refeições em grande escala, segurança alimentar e nutrição. Para quem vai para submarinos é preciso treinamento especializado extra. Eles aprendem a atuar em cozinhas pequenas, otimizar o armazenamento e preparar refeições com poucos ingredientes frescos. Eles também praticam cozinhar com aparelhos elétricos em vez de usar chamas abertas, pois o risco de incêndio é uma grande preocupação em embarcações submersas. Agora, além de cozinhar, chefes de submarino precisam ser especialistas em controle de estoque. Sem possibilidade de reabastecimento, eles aprendem a racionar os ingredientes para garantir comida durante toda a missão. Eles devem prever a quantidade de cada item com semanas de antecedência e ajustar os cardápios conforme os suprimentos acabam. Adaptabilidade é outra habilidade crucial. A vida em um submarino é imprevisível e emergências podem acontecer a qualquer momento. Se a missão for estendida sem aviso, os cozinheiros devem fazer os suprimentos renderem ainda mais. Se um equipamento quebrar, eles buscam outras formas de cozinhar. Não importa o desafio, espera-se que eles entreguem refeições quentes e satisfatórias no horário todas as vezes. Mesmo com condições exigentes, os chefes de submarino têm papel vital no moral. Uma refeição bem preparada pode fazer toda a diferença para levantar o ânimo da tripulação. Além da variedade de alimentos, como os submarinistas mantêm as refeições interessantes após meses submersos? Vamos ver como a Marinha oferece refeições variadas e especiais para evitar a monotonia. Embora os cozinheiros de submarino sejam treinados para cozinhar de forma eficiente, eles também precisam garantir que as refeições continuem variadas e agradáveis, mesmo quando os ingredientes frescos começam a ficar um pouco mais escassos. Comer as mesmas refeições repetidamente rapidamente se tornaria monótono. Por isso, planeja-se cuidadosamente um cardápio variado para satisfazer a tripulação. Para garantir variedade, as refeições seguem um cronograma rotativo com diferentes culinárias e sabores. O café da manhã pode incluir ovos, bacon e panquecas em um dia e burritos de café da manhã ou omeletes no dia seguinte. Almoços e jantares variam de ensopados substanciais e pratos de massa a carnes grelhadas e favoritos internacionais, como pratos salteados, tacos ou curry. Molhos, temperos e métodos criativos de preparo também ajudam a transformar ingredientes básicos em refeições interessantes, garantindo que o cardápio não fique repetitivo. Refeições especiais ajudam a sair da rotina. Em determinados dias, a cozinha prepara pratos mais elaborados como a noite do bife e frutos do mar ou pizza caseira. Essas refeições criam um clima de celebração e dão à tripulação algo para aguardar com expectativa. Até sobremesas como biscoitos e bolos frescos são planejadas para elevar o moral. Mas variedade não é só questão de sabor, também é questão de nutrição. Cozinheiros de submarino equilibram proteínas, carboidratos e vitaminas para manter a tripulação saudável e alerta.
Com o fim dos suprimentos frescos, opções congeladas e enlatadas garantem refeições nutritivas e saborosas. Ainda assim, mesmo com planejamento cuidadoso, os ingredientes frescos eventualmente acabam. Como a tripulação se vira sem frutas, vegetais ou laticínios frescos? Assim que o submarino sai do porto, a tripulação segue um plano estratégico para consumir primeiro os ingredientes frescos e depois passar para opções congeladas, enlatadas e desidratadas. Na primeira semana da missão, a tripulação aproveita mais os alimentos frescos. Verduras, frutas macias como bananas e frutas vermelhas, ou laticínios como leite fresco são consumidos primeiro. Eles têm a vida útil mais curta. O espaço de refrigeração é extremamente limitado, então itens que não precisam de armazenamento refrigerado, como ovos, cebolas e batatas, são priorizados para uso posterior. Algumas frutas e vegetais são selecionados por sua durabilidade. O pão fresco acaba rápido, então após as primeiras semanas, a tripulação usa pão congelado ou faz pão com farinha e fermento armazenados. Para manter alimentos frescos por mais tempo, alguns ingredientes são embalados a vácuo para retardar a deterioração. Outros ficam em ambientes de umidade controlada para evitar deterioração precoce. E mesmo com esses cuidados, ao final do segundo mês, a maioria dos produtos frescos já acabou e as refeições passam a depender fortemente de ingredientes congelados e conservados. Imagine ficar preso debaixo d'água por 90 dias. Qual alimento você não viveria sem? Conte nos comentários. Mesmo sem comida fresca, os cozinheiros do submarino conseguem tornar as refeições agradáveis. Isso é especialmente importante para manter o moral, principalmente durante ocasiões especiais e feriados. Como os submarinistas comemoram marcos importantes vivendo debaixo d'água, a tripulação sempre arranja tempo para celebrar datas especiais. Aniversários, feriados e marcos importantes da missão oferecem pausas muito necessárias na rotina, e a comida desempenha um papel fundamental para tornar esses momentos ainda mais especiais. Feriados importantes como a Ação de Graças, Natal e o 4 de julho são comemorados com refeições especiais. Mesmo que o submarino esteja a milhares de quilômetros da terra firme, a tripulação pode esperar um banquete de feriado completo com peru, recheio e sobremesas. Cozinheiros se organizam antes para reservar perus congelados e acompanhamentos, garantindo um toque familiar nessas datas. Ocasionalmente, a tripulação realiza jantares temáticos para quebrar a monotonia. Noites de taco, jantares de churrasco e até mesmo um improvisado surf and turf, usando bife e camarão congelados, criam um clima de celebração. Esses eventos oferecem um impulso psicológico, dando aos marinheiros algo para esperar durante longos períodos de missão. Mesmo com pouco espaço e sem decorações típicas de feriado, a comida vira o foco das celebrações. É um lembrete da vida normal fora do submarino e fortalece o vínculo entre os membros da tripulação. Mas, mesmo com esses incentivos para o moral, a vida debaixo d'água apresenta desafios constantes, especialmente quando se trata de gerenciar suprimentos por meses a fio. Então, como um submarino garante que nunca fique sem comida? Vamos explorar o rigoroso controle de estoque que mantém cada refeição no horário. Agora, diferente dos navios de superfície, que podem receber suprimentos frescos no mar, os submarinos precisam carregar cada grama de comida necessária para toda a missão. Uma vez que as escotilhas estão seladas e a embarcação submerge, não há como voltar atrás. O gerenciamento cuidadoso do estoque é a única maneira de garantir que a comida dure por meses sem faltar ou haver desperdício. Todo submarino opera com um sistema rigoroso de racionamento. Antes da missão, os oficiais da Marinha calculam as quantidades exatas de comida com base no número de tripulantes e na duração da missão. As porções são precisas para evitar desperdício e os planos de refeições aproveitam os suprimentos de forma eficiente. Itens perecíveis são consumidos primeiro, enquanto congelados, enlatados e desidratados são usados conforme os frescos acabam. A transição ocorre suavemente. Vegetais frescos são trocados por congelados e o leite em pó substitui o leite natural após algumas semanas. O pão, alimento básico em muitas refeições, passa de pães frescos para o estoque congelado e, eventualmente, para o pão assado no submarino. Desperdiçar comida não é uma opção.
Cada ingrediente é contabilizado e as sobras são reaproveitadas em refeições futuras. Apesar dos esforços, extensões inesperadas da missão podem colocar os suprimentos de alimentos à prova. Nesses casos, os chefes precisam fazer os ingredientes restantes renderem ainda mais, modificando os planos de refeição para conservar recursos. O planejamento e a adaptabilidade asseguram que a tripulação fique bem alimentada, independentemente do tempo submersa. Mas o controle do estoque de alimentos não é o único desafio. O lixo e o descarte apresentam outro problema. Como um submarino lida com o desperdício de alimentos sem poder simplesmente jogar o lixo fora? No submarino, gerenciar resíduos é tão importante quanto armazenar alimentos. Sem poder descartar cada resíduo, principalmente restos de comida, deve ser tratado com cuidado para manter a limpeza, evitar contaminação e garantir a saúde da tripulação. O primeiro passo para gerenciar resíduos é reduzir excessos. Como a comida é dividida em porções e os planos de refeições são bem estruturados, há pouco resíduo. Sobra comestível é reaproveitada em refeições futuras sempre que possível, reduzindo o descarte de comida. Porém, certos resíduos são inevitáveis, como cascas de vegetais, ossos e embalagens. Alimentos desperdiçados sem reaproveitamento são processados por sistema especializado. Os submarinos usam compactadores de lixo e unidades de descarte para comprimir os resíduos em pacotes pequenos e fáceis de manusear. Pacotes compactados de resíduos, chamados ejeções de lixo lastreadas, são colocados em sacos biodegradáveis e guardados até o descarte adequado após a imersão. Alguns submarinos possuem sistemas que permitem a ejeção controlada de resíduos no oceano, mas regulamentações ambientais rigorosas determinam o que pode ser liberado. A higiene na cozinha também é uma prioridade máxima. Em submarinos, qualquer contaminação pode rapidamente espalhar doenças entre a tripulação. Procedimentos rigorosos de limpeza estão em vigor, exigindo que todas as superfícies de preparo, utensílios e áreas de armazenamento de alimentos sejam desinfetados regularmente. A conservação de água é outro desafio. Os pratos são lavados, usando quantidades cuidadosamente controladas de água para evitar desperdício. Com rigoroso controle de resíduos alimentares e higiene, submarinos asseguram um ambiente seguro e saudável para a tripulação. Além do controle de resíduos, outro desafio na nutrição em submarinos é manter refeições equilibradas e nutritivas por meses. Como a Marinha mantém uma dieta adequada nas profundezas do oceano? Como os submarinistas trabalham em um ambiente física e mentalmente exigente, a dieta deles precisa ser cuidadosamente planejada para manter a energia, o foco e a saúde geral. Nutricionistas da Marinha colaboram com oficiais de suprimentos e especialistas culinários para criar planos de refeições que sigam rígidas diretrizes nutricionais. A dieta dos submarinos é rica em proteínas, carboidratos complexos e vitaminas para manter a tripulação energizada e alerta. As refeições costumam ter carnes magras, peixes, ovos e feijões como fontes de proteína e arroz, macarrão e grãos integrais como fontes de carboidratos. Vegetais congelados e enlatados garantem uma ingestão constante de fibras e micronutrientes mesmo muito tempo depois que os produtos frescos acabam. Com pouco espaço, submarinistas não podem lanchar livremente como em terra. As refeições são planejadas para garantir energia constante e evitar quedas ao longo do turno. Refeições com alto teor calórico são especialmente importantes para submarinistas que trabalham em funções fisicamente exigentes, como mecânicos e engenheiros. Sobremesas e comidas reconfortantes, como biscoitos e sorvete, são servidas ocasionalmente para aumentar o moral, mas são cuidadosamente controladas para evitar ganho de peso excessivo no ambiente confinado. A hidratação também é um fator fundamental. Como os submarinos produzem sua própria água potável por meio da dessalinização, água limpa para beber está sempre disponível. Devido à falta de espaço, bebidas como refrigerante e suco são pouco armazenadas, sendo comuns as misturas em pó. Mantendo uma dieta bem equilibrada, os submarinistas conseguem se manter saudáveis e focados durante missões longas. Mas, não importa o quão bem eles se alimentem, viver debaixo d'água por meses ainda é um desafio.
Alimentar a tripulação de um submarino nuclear por meses debaixo d'água é um verdadeiro desafio logístico, mas graças ao planejamento cuidadoso, cozinheiros engenhosos e precisão militar, cada refeição mantém a tripulação abastecida e focada. Agora, aqui vai uma pergunta para você. Se você tivesse que viver em um submarino por 3 meses, de qual comida sentiria mais falta? Comente abaixo e obrigado por assistir. Se gostou, curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder novidades. Até o próximo vídeo!